As emoções podem ser determinantes na nossa qualidade de vida. Você acredita nessa afirmação? Em todos os relacionamentos que nós temos, profissionais, familiares, sociais, entre marido, mulher, filhos, as emoções permeiam estas relações e elas podem salvar nossas vidas, como elas podem produzir o caos, o verdadeiro caos, quando elas são desconhecidas e quando elas são extremas. É sobre isso o vídeo de hoje. E se você quer entender um pouco mais, ver qual é a forma que nós temos, usando os nossos recursos para assumir um pouco mais o controle da nossa vida, esse vídeo é para você. Então vamos desenrolar esse raciocínio e nós vamos falar sobre como essas emoções são importantes, como elas são perigosas também. Quando nós expressamos essa emoção e nos arrependemos depois, ao termos uma discussão com uma pessoa do trabalho ou com o marido, a gente diz coisas que a gente se arrepende depois. O calor da emoção, e a gente fala no calor, que é exatamente sobre esse tempo quente, né? Que faz com que umas pessoas sejam identificadas. Fulano é difícil. Mas existe uma coisa que a gente precisa pensar e eu quero refletir com você, é que a gente sempre tem a emoção, mas a gente não entende muito bem como é que isso funciona em nós. E às vezes essas emoções, elas chegam de forma tão rápida que não dá tempo nem de nós tomarmos consciência de que ela está chegando, não é? Por exemplo, quando você está assistindo um filme e você sabe que o filme é de romance ou é uma história que você já sabe que é triste, você vai para o cinema, você não é parente do ator, você não é uma pessoa que está envolvida naquele problema e ainda assim aquela emoção ela te absorve de tal forma que quando você menos espera você está chorando, ou você está apavorada de medo, ou você está ansiosa. As emoções têm esse poder. Elas têm esse poder de estar nos salvando de um perigo e você está ali num lugar e de repente você ouve um barulho e você fica em alerta e aquele barulho poderia ser um risco iminente e por conta desse alerta você sai dali e você se salva de um acidente, de um assalto, de uma situação de risco. Então ela tem essa capacidade, esse poder de nos transferir de onde estamos hoje para reviver uma situação e uma emoção que aconteceram anos e anos atrás. Bom, se ela chega tão rapidamente às vezes que a gente nem tomou consciência dela, como é que nós podemos nos preparar para não nos arrependermos
das coisas que falamos, das coisas que fazemos, das coisas que não falamos e não fazemos para as pessoas que nós amamos. É muito recorrente quando termina um casamento e aí você vai conversar com a pessoa e ela diz: se eu tivesse demonstrado mais, se eu tivesse sido mais sensível, talvez o casamento não tivesse acabado. Talvez a minha relação com o meu filho não tivesse chegado a extremos. Não é assim que acontece? Então, imagina uma situação onde você está no seu trabalho e você vai apresentar para o seu chefe, seu supervisor, um trabalho que você está muito orgulhosa porque você se dedicou muito para fazer. E aí, na hora que você chega, apresenta o trabalho, ao invés de um elogio, você recebe uma crítica. Qual é a sua postura? Qual é o seu posicionamento? Você fica submissa, com medo, ou você defende a sua ideia, você defende o seu projeto? Tudo isso está ligado às emoções. Então imagine que nós temos uma grande porta de entrada. E essa entrada, ela é de estímulos internos e estímulos externos. Estímulos externos é tudo aquilo que está fora de nós e internos são nossos, estão dentro de nós, que pode ser uma dor, que pode ser um calafrio, que pode ser um pensamento, ou poderia ser uma opinião do outro, ou poderia ser um vento, uma música, tudo isso é externo. E esses estímulos, eles chegam e eles são percebidos por nós de forma consciente ou não pelos nossos sentidos, 5 sentidos. Recebemos o estímulo, processamos esse estímulo. E como esses estímulos são processados? Através do nosso corpo. Se eu tenho uma situação que eu tenho muito medo, por exemplo, de cobra, e eu estou num lugar e eu vejo uma cobra. Eu recebi o estímulo visual, eu vi a cobra, eu processei que aquela imagem que eu estou vendo, ela é apavorante para mim, e aí então eu defino uma estratégia, eu vou sumir daqui. Então são 3 etapas: a percepção, o processamento e a ação. E esse processamento, ele é o mais importante no vídeo de hoje. Por que ele é mais importante? Porque esse processamento, ele é que define o mapa estratégico de como eu vou entender isso que chega para mim e como eu vou agir em razão dessa percepção. Dependendo da minha genética, dependendo do ambiente que eu cresci, dependendo das minhas crenças, das minhas verdades, das minhas experiências, eu crio um caminho de processamento e de definição de uma estratégia de comportamento. E isso faz com que eu interprete e me comporte frente àquela percepção. Voltando ao exemplo do chefe, dependendo das minhas crenças, eu posso entender que ele não gosta de mim,
que ele me persegue, ou eu posso entender que ele não está numa boa hora, ou que ele não leu o suficiente, ou que eu poderia ser um pouco mais clara no trabalho que eu vou entregar, sem me abater. Ou eu fico completamente destruída por conta dessas emoções que borbulham dentro de mim. Então, qual que é o meu dever de casa para você hoje? Qual que é a minha sugestão? Porque eu não controlo as minhas emoções em 100%, mas eu posso controlar o gatilho que faz disparar determinadas emoções. E eu posso mudar o meu comportamento ali. Eu posso eliminar os gatilhos que me são possíveis. Eu posso me preparar para aquelas situações. Então, o primeiro passo, identifique quais são as principais emoções que estão na sua rotina. Como você tem se comportado frente a essas emoções? Quais dessas emoções você gostaria de trabalhar? E comece a identificar esses gatilhos. Esse é o primeiro passo para você fazer um gerenciamento mais assertivo das suas emoções. Muitas pessoas pensam assim: eu não quero ser emocional, eu não quero ser emotiva, eu não quero ser muito sensível. Outras: eu não gostaria de ser tão racional, fulano é tão racional, ele é completamente insensível. Mas existe uma terceira via, e essa terceira via é a via da assertividade. E a via da assertividade é aquela que consegue um equilíbrio entre aquilo que eu sinto com aquilo que é emocional, com aquilo que é racional. Se eu equilibro essas duas vias, eu consigo estabelecer uma terceira, que é a via da assertividade. Pense nisso. Até.